Salve Deus, meus irmãos, graças a Deus. Vamos neste instante começar com o nosso tema de hoje. No Valão em si, a gente tem origens, nós temos nossas raízes. Como eu falei em lives anteriores, nós temos 7 raízes. Esses grandes arcanos, grandes capelinos que vieram para povoar esse planeta, para tornar um planeta em evolução, eles chegaram em 7 pontos diferentes da Terra. A Egeia é uma região que ficava ali entre a Turquia e a Grécia, que foi submersa há milhões de anos atrás pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu. Então essa região, ela compreende hoje as ilhas gregas. São 3 troncos da raiz Egeia: a Grécia, os egípcios e os hebreus. Na mitologia grega, aqueles deuses, todos aqueles deuses gregos, nada mais eram do que nossos irmãos capelinos que vieram para a Terra para fazer esse planeta evoluir. E na Grécia, antes, quando começou a civilização grega, tinha algumas cidades-estados. E as duas principais é Atenas e Esparta. Nós tivemos nessas duas regiões onde nós nos comprometemos muito, principalmente em Esparta, que fomos guerreiros, aliás, fomos sanguinários, fomos perversos nessa região. Foi um momento que a gente se comprometeu muito. Quem estuda a história geral vai ver que os espartanos eram guerreiros. A criança, quando nascia, aos 12 anos de idade ou menos, os pais tinham que ceder, se fosse homem, claro, né? Tinha que ceder essa criança ao exército para ser guerreiro, para conquistar terras. Então, se a criança tinha algum defeito, seja físico, psicológico, algum defeito neurológico, essa criança ela era simplesmente sacrificada, porque não servia para Esparta. Então, imagine tanto de espíritos que nós destruímos nessa época, sem conhecer a lei do amor, a lei de Jesus, né? Na Guerra do Peloponeso, onde a tia fala sempre em cartas relacionadas ao trabalho e prisão, Atenas e Esparta eram duas tribos, duas civilizações que se guerreavam, se matavam muito, eram sanguinárias, principalmente Esparta. A Guerra de Troia foi um episódio que a tia até retrata em uma das cartas, dando nomes de muitos nossos irmãos que hoje estão na doutrina, que tiveram naquela Guerra de Troia, que foi realmente uma batalha sanguinária. A tia, na época da tia, ela fazia as prisões coletivas, por exemplo, justamente em menção a esse período da Grécia, da Guerra de Troia. Até hoje, no templo de Apolo, Grécia, tem ruínas desse templo. Existe um anfiteatro onde se fazia o julgamento das pitonisas novatas. Foi num desses julgamentos que Pítia produziu pela primeira vez um fenômeno do rufar dos tambores. Quem aqui da doutrina que já participou do trabalho turigano sabe muito bem que tem um momento do trabalho onde tem os tambores rufando, né? Esse rufar, justamente, é uma herança que nós temos de Pítia. Entre a entrada do templo e o anfiteatro, existia um caminho onde os guardas se postavam com tambores. Então, cada guarda tinha um tambor e, conforme a pitonisa ia passando, ele rufava um tambor. Cada passo que a pitonisa dava para ser julgada, que ela percorria, rufava um tambor, onde ela passava, de modo que o povo reunido no anfiteatro percebia a sua aproximação. Quando Pítia estava diante de seus juízes, que ela também foi acusada de mistificadora, ela estava, duvidaram dela, então ela foi passada pelo julgamento, foi submetida a um julgamento. Quando Pítia estava diante de seus juízes, provou sua força fazendo com que, independente dos soldados, todos os tambores, todos, rufassem. Esse fenômeno ela produziu em Atenas, na Grécia, quando comprovou seus poderes a Leônidas, grande grego, guerreiro, para libertar a rainha exilada, como a gente revive hoje isso no Turigano.
Em Delfos, Pitt organizou as primeiras falanges missionárias. Ué, não foi Tia Neiva, não? Como é que é isso aí, mestre? Vamos lá. Em Delfos, olha como é profundo, gente. Em Delfos, Pitt organizou as falanges missionárias de Irici, Jassanã, Muruacis e Darmochinto. Após a instalação da Cruz do Caminho, no Delta do Nilo. Então, todos esses nossos rituais, todos esses nossos castelos que nós temos, eles não são de agora. São trazidos da espiritualidade, são trazidos dos planos superiores, de acordo com as nossas heranças. Então, tudo tem uma razão de ser, nada por acaso.